dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando a nossa segunda temporada do Play na Lição. É um prazer inenarrável estar com alguns amigos aqui e estar fazendo um produto, digamos assim, né, meus amigos, que pode ser usufruído em qualquer momento da sua vida, seja no teu trabalho, seja nos teus estudos, seja na tua faculdade, na tua escola, seja no momento que você está fazendo o exercício. O podcast Play na Lição é para isso, para fazer com que você sinta perto de Deus e, acima de tudo, que você tenha consciência de orar. Então, nós estamos na temporada número 2 do nosso Play na Lição, chamada Apenas Faça. Então, nós vamos comentar aqui diversos assuntos que envolvem o discipulado, assunto tão importante e corriqueiro na nossa igreja, que se nós não entendermos a real necessidade, a nossa igreja ela tem sérios problemas. Então, a gente vai debater aqui com alguns amigos a importância desse assunto e por que o discipulado ele é vital para que Cristo volte logo. Fazer discípulos é uma missão que ele deu. Então, a gente vai ficar aqui 30 minutos conversando a respeito desse importante tema. Primeiramente, eu vou dar um alô para os meus amigos aqui que fazem parte da bancada do Play na Lição, fizeram a primeira temporada e agora estão aqui na segunda temporada. Joe, dá um alô aí pra galera, por favor. Olá, pessoal, novamente, segunda temporada começando. É um prazer inenarrável, como diz o Michel, estar aqui com vocês novamente. Inenarrável, um baita verbo, né, Gil? Você gostou disso? Não é verbo isso, pô. Isso é um adjetivo. Um adjetivo. Isso. Pastor Lucas, por favor. Fala, galera, é bom demais estar com vocês de novo. Eu sou o pastor Lucas, pastor agora do distrito do Ians. E assim, vamos seguir junto nessa, porque nós não estamos parados, mas nós já estamos indo. Vocês vão entender isso durante o episódio. Muito bom, muito bom, muito boa sacada. E hoje a gente tem o prazer de receber um amigo nosso, que ele é o nosso chefe, mas ele é primeiramente um amigo nosso, que nós estamos aí tendo a oportunidade de fazer um podcast, gravar um podcast e escutar as ideias dele em relação às coisas do reino. Por favor, pastor Rodolfo, se apresente para os nossos ouvintes. Valeu, Michel, valeu, galera. Legal estar aqui com vocês. E eu gosto dessa definição de amigo. Aqui a gente tem que entender que estamos todos numa parceria, buscando mais conhecimento da palavra e, acima de tudo, querendo seguir os passos de Jesus no discipulado. Show de bola, que bom. A gente fica muito feliz aí em saber que nós estamos iniciando essa segunda temporada e fazendo com que o estudo da lição da Escola Sabatina seja realmente necessário. A lição da Escola Sabatina possui um princípio, que é buscar com que você estude a lição. Então, nós estamos estude a Bíblia, que tenha um contato real com a Bíblia e tenha uma comunhão para que você seja realmente transformado ou continue esse processo de transformação até que Jesus volte. E hoje, já colocamos, já estamos aqui reunidos via Zoom virtualmente, nesse período de quarentena, todo mundo usou bastante o aplicativo Zoom e agora estamos fazendo isso no Zoom, claro que vai para o podcast, Spotify, entre outros, Deezer, enfim. Nós vamos comentar um pouquinho a respeito desse discipulado. Mas antes, é muito necessário a gente ter uma breve noção do que corresponde o plano que Cristo orquestrou para salvar pessoas. Foi por isso que ele veio. E o ponto principal pastor Lucas, já passo a bola para você, é o seguinte: existem inúmeras formas, isso é claro. Porém, o princípio, ele é único, Jesus. Todas as formas devem levar a Jesus Cristo. Se as formas não estiverem levando a Jesus Cristo, alguma coisa está errada. Então, por favor, comente um pouquinho a respeito dessas formas que levam a Jesus Cristo. É interessante a gente entender esse pensamento, porque quando a gente consegue visualizar que a essência do cristianismo, o centro do cristianismo, precisa ser Cristo Jesus, a gente acaba eliminando alguns problemas aí que aparecem pelo caminho. Vou dar alguns exemplos aí que a gente visualiza pela história. Durante a Idade Média, a gente teve vários casos assim absurdos, onde as pessoas elas faziam coisas em nome de Deus, mas não faziam coisas para Deus. Eu gosto de sempre lembrar daquele exemplo das cruzadas. Nossa, aconteceu ali algumas coisas absurdas. Você tem, por exemplo, a cruzada das crianças, onde crianças foram para a guerra em nome de Deus. Muita coisa foi feita em nome de Deus. E aí surgiu aquela ideia de que durante a Idade Média nós tivemos a chamada teocracia.
E por isso, depois, com os movimentos iluministas em diante, a gente teve a tirada da figura de Deus e a substituição pela figura central do homem. A questão é que mesmo na Idade Média nunca foi teocracia, mas talvez uma eclesiocracia, não uma centralidade de Deus, mas uma centralidade da igreja e do que a igreja entendia por Deus. Veja, por que eu falei isso? Porque quando a gente entende que as formas elas precisam ecoar o método de Cristo, a gente percebe que mesmo que a gente às vezes não concorde com algumas coisas, a gente precisa fazer se isso for de acordo com a vontade de Cristo. Por exemplo, quando você olha para o ministério de Jesus, o que você vê Cristo fazendo? A gente já ouviu várias vezes isso, né? Jesus ele ia com o Zaqueu, que era um rechaçado pela sociedade, pelo trabalho dele. Jesus ia atrás da mulher samaritana, uma mulher que era a fama dela era terrível. Jesus ele se sentava com ladrões, com prostitutas. E qual era o objetivo de Jesus? Era salvar todo mundo. Então a gente olha para Jesus e fala, nossa, Jesus é incrível. Só que aí que está um problema. E a gente olha para Jesus e fala que Jesus era incrível, mas talvez a gente não tenha coragem para fazer a mesma coisa. Porque talvez os métodos hoje tenham mudado. Aí que está o ponto que eu acho que a gente consegue começar a nossa conversa. Um método nunca pode ser maior do que o princípio de salvação, do que o princípio de seguir o exemplo de Cristo. O método ele precisa ser adaptado ao princípio. O princípio não se muda, o princípio não se discute. Mas o método, sim. O método precisa ser analisado, precisa ser discutido, precisa ser conversado e precisa, sim, refletir aquilo que Jesus de fato faria se ele estivesse por aqui. A gente pode esclarecer isso lendo diretamente na Bíblia, lá em Lucas 19, no verso 10, fala assim, qual é o método de Cristo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E basicamente não. Com propriedade eu afirmo que foi isso que Cristo veio fazer nessa terra. Ele abandonou tudo, ele saiu do conforto dele, da casa dele, digamos assim, que é o céu, para descer aqui para a terra em forma de homem, ainda que divino, mas com necessidades humanas. Ele veio aqui para buscar e salvar o que estava perdido. E daí lá em Tiago, o livro de Tiago complementa que a gente pode fazer parte dessa atividade de ir até as pessoas, buscar as pessoas para salvar elas também. Legal demais. Tem uma coisa que eu acabei de lembrar aqui agora, quando você olha o ministério de Jesus, ele trabalha muito com aqueles que estão perdidos, né? E quem que está perdido? Em via de regra, todos nós, mas a questão é se você percebe que não está perdido. Tem uma história lá no Evangelho de João que conta o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos ele era um dos líderes, um dos sábios, mas Nicodemos ele percebe essa necessidade e vai até Jesus. Qual era a diferença de Nicodemos para a mulher samaritana, por exemplo? Não tinha diferença nenhuma. Para os olhos da época tinha, mas Nicodemos ele percebe que ele podia ser um mestre pelo que os outros o consideravam, mas Nicodemos ele precisava muito aprender com Jesus. E ele vai até Cristo porque ele entende que nessa conta de salvos e perdidos, ele precisava ser salvo, mas para ser salvo ele precisava entender primeiro que ele também era um perdido. Às vezes a gente olha, né, o ministério de Jesus, e existe uma tendência de falar dos desfavorecidos sociais. E Jesus nos dá esse exemplo. Ele buscou todas as classes de pessoas. E quando você lembra, pastor Lucas, de Nicodemos, a gente percebe que Jesus ele não tinha uma distinção. Ele ia tanto na mulher samaritana lá em João capítulo 4, quanto em João 13 ele foi em um líder religioso. E o mais legal é que nesses dois capítulos a solução para os problemas é o mesmo. Uma mulher que tinha uma índole duvidosa, um religioso que estava ali fazendo todas as coisas certas, que você batia o olho nele e via que ele estava assim, naquele patamar de espiritualidade além do nosso, mas de repente Jesus fala, você precisa nascer da água. E aí lá em João 4, Jesus fala para a mulher samaritana, você precisa da água viva. Ou seja, não importa a situação, os dois precisavam da água. Os dois estavam com sede espiritual. E pastor Rodolfo, aqui tem uma coisa que eu acho que é um princípio que a gente pode usar para essa nossa conversa daqui para frente. Tanto o líder religioso como a mulher de reputação duvidosa, os dois precisavam de Jesus. Vamos trazer essa ilustração não, né? Esse fato para os nossos dias. Seja eu uma pessoa de uma reputação completamente, vocês falaram inenarrável no começo, né? Deixa eu pensar numa outra aqui, ilibada, né? Uma reputação inquestionável. Vou abrir meu dicionário aqui agora. Seja eu uma pessoa assim que não tem qualquer comentário negativo ou uma pessoa mal vista pela sociedade, os dois receberam a salvação de Jesus porque os dois precisavam da salvação de Jesus. Então você que está aí nos ouvindo agora ou nos assistindo, entenda, seja você
um criminoso terrível, ou a Madre Teresa de Calcutá. Todos nós precisamos de Cristo Jesus. Exatamente. Então, passando nesse tipo de pensamento, assim, já colocamos bem, assentamos bem a ideia, eu acho que é interessante nós fazermos alguns comentários sobre as coisas que têm acontecido próximas a nós. A gente está aqui eu brinquei com o nosso chefe aqui, que primeiramente é um amigo, o que tem acontecido ao redor no campo, quais exemplos que a gente pode dar como pessoas que realmente entenderam essa missão e buscaram ir atrás de todas as pessoas sem fazer nenhum tipo de distinção. O que tem a me dizer, Rodolfo? Sabe, Michel, eu fico percebendo o seguinte, a gente está falando do processo da salvação. Jesus veio buscar, veio servir, veio salvar, e a gente de graça recebe essa salvação, a gente não merece, a gente não faz nada para merecê-la, e é de graça que a gente recebe. Só que da mesma maneira como a gente recebeu de graça, a gente precisa compartilhar agora. Eu percebo que os nossos jovens, usando eles de exemplo, eles entenderam essa questão de que eles têm que salvar o perdido, buscando, primeiramente, fazer o que Jesus fazia. Era aliviar a necessidade, cuidar das pessoas naquilo que elas precisam. Então, alguns dias atrás, quando a quarentena começou, nós tínhamos vários caminhoneiros longe de casa, às vezes dificuldade de achar um lugar para se alimentar. Uma galera aqui de Cascavel se reuniu para levar marmitas para eles. Ou seja, eram pessoas desconhecidas, mas eles foram lá, levaram uma marmita, um almoço, fizeram uma oração, entregaram um material que falava sobre a esperança que nós temos em Cristo. Então a gente percebe que são atitudes simples que a gente pode fazer que vai fazer diferença na vida das pessoas. Atendendo uma necessidade física, atendendo uma necessidade emocional, e aí apresentando Jesus como aquele que vai curar e sarar todas as nossas feridas. É legal a gente entender que apresentar a Deus às outras pessoas, a gente não precisa de uma forma, né? O nosso guia fala bastante disso, que você vai mostrar o caráter dele nas mais variadas atitudes, nas mais variadas falas, nas mais variados tipos de natureza, seja observar a natureza ou participar dela. Uma atitude que você tem, por exemplo, com os caminhoneiros, ou seja, com um morador de rua, que você dá um agasalho para ele, levar uma cesta básica para alguém que está precisando, ou simplesmente um olhar para uma pessoa já é o caráter de Deus sendo explicitado ali para ela. Eu fico pensando, quando Jesus passava numa cidade, a galera não tinha mais fome, Jesus curava os enfermos, né? A cidade era transformada pela presença de Jesus. E a presença do cristão tem que causar essa mesma mudança também. Às vezes a gente pensa na nossa missão como algo estritamente racional, no sentido de que você vai apresentar argumentos para que a pessoa concorde conosco. Só que isso vai muito além da nossa missão. Um amigo meu me contou que a melhor lembrança que ele tinha da igreja, que ele frequentava quando era criança, é que o dia que o pai ia na igreja não tinha fome em casa. Eles passavam por umas situações difíceis, financeiras, e ele contava, o dia que o pai ia para a igreja, ele voltava com comida para casa. Ou seja, a igreja para ele estava relacionada com Jesus nos alimentando. E aí eu vejo que discipulado é quando eu fui alimentado, curado, perdoado, quando Cristo olhou para mim, sendo que eu não merecia nada, e Ele cuidou de mim. É isso que eu vou fazer com as pessoas agora. Fantástico, fantástico. Uma coisa interessante nessa linha, a gente mencionou agora há pouco que Jesus ele atendia independente do tipo de pessoa, né? Seja uma pessoa marginalizada ou uma pessoa elitizada. A gente às vezes imagina que eu vou discipular, vou trabalhar com discipulado. Às vezes a gente tem aquela ideia que a gente aprendeu com alguém de que a gente tem que sentar com uma pessoa e vamos lá, pega a tua Bíblia, vamos lá, vamos estudar esse negócio. Cara, faz parte, isso faz parte. Mas geralmente esse não é o começo da conversa, né? Eu tenho um caso que eu vi acontecer agora, esses dias, numa das cidades que eu cuido, onde uma pessoa, ela teve o seu primeiro contato com alguém que entendeu esse pensamento de, beleza, Cristo me discipulou e eu preciso continuar essa sequência. A primeira necessidade que ele atendeu foi uma necessidade puramente emocional. Era uma pessoa extremamente rica, era uma pessoa que tinha de tudo, mas era uma pessoa que ainda sentia falta de algumas coisas e que na essência ela precisava simplesmente sentar e conversar e ter alguém que podia ouvir ela. Então assim, no final das contas, às vezes a gente entende que atender o necessitado pode ser só nessa linha, ou eu vou montar uma cesta básica
e entregar para os carentes. Cara, isso faz parte também. Mas a gente tem um nível de carentes muito amplo, seja eles carentes de fome física, carentes de algo emocional. Então, assim, a gente precisa estar... eu acho muito legal, tem um amigo nosso que vocês conhecem, e você talvez está nos ouvindo, nunca ouviu falar dele, mas ele é um cara legal. Procurei pelo nome dele no Google. Pastor Dene. Ele é um cara espetacular. O que falta de cabelo sobra de sabedoria. E eu gostava muito de um pensamento que ele dizia o seguinte: o amor de Cristo ele sempre precisa vir a mim, me transformar e transbordar. Quando ele me transforma e ele transborda, o amor de Cristo, então, de fato, é o amor de Cristo, porque ele começa a atingir as outras pessoas. E eu sou um canal de bênção, um canal de amor a essas outras pessoas. É isso, perfeito. Até citou o exemplo do Dene, né? O Dene, o único defeito dele é que ele não é gaúcho, né? Ele sempre muito quis ser gaúcho. Você que está ouvindo e não conhece o pastor Dene Peterson, procura aí no Google. O sonho dele é ser gaúcho. O sonho dele é ser gaúcho, mas infelizmente ele não conseguiu ser essa geração eleita, como a gente fica sacaneando, fica brincando com ele. Mas muito bom, pessoal. Eu termino esse ponto de raciocínio com a citação de Ellen White no livro O Libertador. O evangelho ainda tem o mesmo poder. Cristo sente os problemas de cada sofredor. Quando a febre está a consumir as forças vitais, ele sente a agonia. Cristo está tão disposto a ajudar agora como quando esteve pessoalmente na terra. Ele quer exercer seu poder por meio de seus servos. Isso está na página 473 do livro O Libertador, que é uma transcrição na linguagem de hoje, uma tradução na linguagem de hoje, né, do livro Desejado de Todas as Nações. Partindo agora para o nosso próximo tópico, antes aqui nós combinamos, né, de conversarmos 10 minutinhos para cada tópico, mas o assunto é tão interessante que a gente pode extrapolar, assim, o âncora acaba de falar, sim, podemos extrapolar, podemos ficar até meia-noite, não, brincando, a gente está gravando isso de noite agora, está numa segunda aí debatendo sobre isso, mas, enfim, o assunto é tão bom, só que a gente tem que partir para o segundo tópico que a gente separou da nossa pauta, que é os 4 verbos, né, que está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Mateus, capítulo 28, verso 19, diz exatamente o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que vocês têm a me dizer, meus amigos, a respeito dessa formação de um verdadeiro discípulo de Cristo? É interessante que, independente da versão que você use da Bíblia, ele sempre começa numa mesma direção. Por exemplo, eu uso a NVT e ela começa dizendo assim, portanto, vão. Né? Acontece que esse vão, ou o id, ou qualquer outra variação do tipo, ele não capta com precisão a beleza do termo usado por Jesus. Jesus aqui ele não usa uma ordem imperativa, que parte do pressuposto de que você está parado, então você precisa ir. Entende? O id, o vão é nessa linha, então você está parado e precisa fazer alguma coisa. O texto no original ele está no gerúndio, que o gerúndio ele dá a linguagem das telefonistas, né? Ele dá a ideia do seguinte: é o NDO, estarei fazendo, estarei ligando, estarei transferindo, e aí você fica ali no celular e ninguém transfere nada. Mas Jesus não está falando sobre isso. Jesus usa o gerúndio para outra coisa. Ele usa o verbo ir no gerúndio. Portanto, ele diz o seguinte: indo. Eu acho muito legal esse pequeno detalhe, porque isso muda tudo. Quando você aceita Cristo Jesus e você entende que ele tem um chamado particular para cada um de nós, a gente percebe que a gente é chamado não para ser alguém estático que vai na igreja, que senta, que aquece o banco, que levanta no final da programação, acha tudo muito lindo e volta para casa. O id, ele fala o seguinte, o indo, ele fala que você, ao aceitar Jesus, você já está em movimento. Eu acho muito legal quando ela fala o seguinte, que todo cristão ele nasce no reino de Deus como um evangelista. E o que isso significa? Não significa que agora eu tenho que virar um Luiz Gonçalves da vida e começar a pregar. Eu estou longe disso. Mas usando os dons que Deus me deu, eu preciso já estar indo, eu preciso estar atento ao chamado do Espírito Santo, seja para um caminhoneiro que precisa de uma ajuda, seja para alguém que tem tudo materialmente falando, mas precisa de um apoio emocional. Então, como a comissão de Cristo começa com esse pressuposto, quando eu aceito Cristo, quando eu tomo a decisão de ser por completo de Jesus, eu já estou indo. Se eu não estou indo, e estou na igreja, bom, e talvez, espero que não, mas se você que está nos ouvindo está nessa situação, tem uma coisa para dizer. Cristo nos chama a cada dia para a gente aceitá-lo em nosso coração e permitir que ele transforme. Se eu estou na igreja e não estou indo, não adianta nada eu estar na igreja. Então, Cristo está me chamando para que eu aceite e assim, eu estou falando isso para mim, é claro, se servir para alguém, beleza.
Jesus está chamando a gente para que a gente esteja de fato indo, para que a gente não só faça parte de uma organização religiosa, mas que a gente faça parte da família de Deus, sendo cristão segundo o coração de Deus. Do indo e já partindo para o próximo verbo, o ensinar ali, o ensinando, né? O ir é para algum lugar, é para algum objetivo, né? Eu vejo também como a intencionalidade do discipulado. O discipulado não é algo que acontece simplesmente, mas você precisa entender que você tem uma responsabilidade de cuidar de alguém, de cuidar das feridas, de amar, de você abraçar, para conduzir essa pessoa para uma direção. Então você vai ter a intencionalidade. A galera que eu citei, que foi, por exemplo, ajudar os caminhoneiros, eles foram com a intenção de matar a fome, de demonstrar de uma maneira prática o amor, mas eles foram lá para também apontar um caminho, do ensinar, eu estou aqui para mostrar algo para você. Jesus te ama, Jesus morreu por você. Então a gente tem que ter o discipulado completo. Eu tenho a intenção, e aí a outra parte que Jesus falou aqui é o ensinando. Ou seja, discipulado é eu também apresentar para a pessoa o caminho da palavra. Apresentar que a palavra, ela nos dá orientações sobre a nossa vida, nossa salvação, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa família, sobre tudo, né? Então, para mim, esse verbo se destaca, o ensinar, porque o discipulado, ele não acontece simplesmente por acontecer, mas ele acontece com o objetivo da pessoa conhecer Jesus de uma maneira prática, mas também depois conhecer Jesus através da sua razão. A gente alcança primeiro o coração, depois a gente vai para a razão, mostrando por que a gente compreende pela Bíblia que Jesus é o nosso Salvador. O discipulado, basicamente, é você pegar Jesus como molde, e o que ele fez nessa parte de ensinar foi recrutar alunos. Então, ele ia chamando galera de diversos movimentos, diversas tribos, diversos tipos de trabalho, raças, etnias, seja o que for. Ele ia agregando o pessoal ali e ensinando eles o que é de fato a palavra, a interpretação bíblica do Antigo Testamento, seja ela ou a nova interpretação que ele dá agora para os próximos discípulos. E daí, consequentemente, como ele é a água, ele batiza eles, e daí ele dá a instrução de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, porque ele recebeu toda a autoridade para poder falar isso. Show de bola. Até antes nós estávamos aqui conversando a respeito do que apresentaríamos nesse primeiro episódio da nossa temporada Apenas Faça. O Rodolfo levantou uma pergunta muito interessante. Eu gostaria que ele fizesse agora e um dos dois que se virem em responder. Pode fazer a pergunta aí, por favor, Rodolfo? Vamos lá, galera. Então, assim, Jesus discipulou 12. Que discipularam milhares, milhões, chegando até a gente, né? Então, discipulado é quando você faz a pessoa se sentir amada, ensina a palavra. O Joe falou aqui do batismo. Discipulado envolve compromisso também com Cristo, com sua igreja, né? Com o corpo de Cristo que somos nós. Mas, às vezes, acontece o seguinte, tem gente, talvez uns discípulos aí autodidatas, né? Estudando a Bíblia, conhecem ali a palavra. Outros talvez recebem somente uma instrução, mas o dia a dia, o amadurecimento cristão algumas vezes não acontece. Pode ser que você que está nos ouvindo, nos assistindo, esteja passando por essa situação. Você fala, olha, eu vim para a igreja meio que sozinho, conhecer Jesus estudando a Bíblia. Se eu não tenho um discipulador, o que eu faço? Se eu já assumi um compromisso com Jesus, como que a partir de agora eu vou continuar crescendo no discipulado se não tem alguém para me ajudar? E aí, galera, o que vocês acham? Lucas e John, antes de você responder, eu preciso esclarecer só um ponto. Você que tá nos assistindo, a gente está em quarentena e tal. O Lucas, ele tem um menino com agora 7 ou 8 meses. 8 meses, vai fazer 9. Provavelmente ele saiu da câmera agora, você que não está vendo, está ouvindo só no podcast, aconteceu assim, foi uma cena engraçada. No YouTube você vai ver, você que está assistindo. Ele saiu, provavelmente foi o Davi, tá? Mas saiba que volta e meia o Davi aparecerá nos nossos play na lição aqui. Só dando esse adendo, Joe, pode ir para a palavra, por favor. Joe ou passou? O Lucas que vai responder. É o Lucas que vai responder. Nessa hora é o Lucas, né? Então tá bom. Ai. Gente, eu acho que para responder essa pergunta do Rodolfo, ela é muito boa, porque
a gente for parar, a gente comentou isso no começo, né? A gente sempre tem uma reuniãozinha antes de começar. E hoje, na verdade, se você for parar para pensar, é mais do que a maioria das pessoas que vêm como se fossem filhos sem pai. Não pretendo aqui dar a resposta definitiva, mas talvez uma parte dela. Eu estava lendo recentemente um livro, que eu até tinha deixado separadinho aqui, que é esse livro aqui, ó, que é O Deus Esquecido. O nome do autor desse livro é Francis Chan, ou Chan, não sei, mas é um livro espetacular, recomendo a leitura, inclusive, e ele comenta uma coisa que eu acho muito interessante. A certa altura do livro ele fala que quando a gente entende que nós temos pessoas que estão como pastores, mas não são pastores, porque o pastor em excelência é Cristo Jesus, a gente percebe que a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento precisa ser não com pessoas, mas no sentido de seguir, mas a Cristo. Que diferença isso faz? Bom, talvez ouvindo uma citação dessa você até pense que eu estou indo na contramão do que a gente falou até agora. Não estou indo, porque como discípulo eu sou chamado a fazer novos discípulos. Só que eu não estou fazendo um discípulo para ser meu discípulo. Paulo fala isso, né? Sejam meus imitadores, de mim, Paulo, porque eu sou imitador de Cristo. Então, no final das contas, quando você imitava Paulo, você imitava quem? Você imitava Cristo Jesus. Quando você entra, por exemplo, e talvez você que está nos ouvindo agora e nos assistindo esteja nessa situação de ser talvez um filho sem pai, alguém que chegou na igreja sem ter um discipulador, é natural que existam muitas coisas para a gente aprender. Afinal, ninguém é perfeito, e nessa nossa caminhada a gente vai ter que aprender sempre muito, muito e muito. Nosso alvo de perfeição é Cristo Jesus, mas um alvo esse que a gente nunca vai alcançar. Só que a gente tem que estar nessa caminhada. E talvez você esteja se perguntando, aí, beleza, Lucas, mas aí o que eu faço? Procure, acima de todas as coisas, e eu acho que esse é o começo para a gente resolver essa questão, ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir de fato a voz do Espírito Santo. Como é que você faz isso? De duas formas. Existem várias, mas as duas principais. A primeira delas, a gente precisa permitir que os nossos momentos de oração, eles tenham maior qualidade, que a gente consiga, de fato, esvaziar o nosso coração dos nossos pressupostos, dos nossos preconceitos e permitir que o Espírito Santo nos direcione para o que precisa ser feito. E a segunda forma, unida à oração, é através do estudo da Bíblia, porque quando o Espírito Santo, o autor das Sagradas Escrituras, nos conduz através dos ensinos ali dos vários escritores, você percebe uma beleza e uma riqueza que é capaz de nos transformar. Então, eu acho que o primeiro passo nessa nossa caminhada é permitir que o Espírito Santo de fato nos direcione, apesar dos nossos preconceitos, apesar das nossas visões anteriores, dos nossos pressupostos, permitindo que a gente cumpra de fato a missão. E um segundo passo, né, acho que logo na sequência, a gente sempre tem, e isso é quase que uma regra, você chega numa igreja, seja ela grande, seja ela pequena, você vai encontrar aquele irmão de referência. Geralmente é um ancião, que não tem nem cabelo na cabeça, ou tem cabelo e está tudo grisalho, pessoa até talvez um pouquinho encurvada, que você olha para ele e fala, esse homem é um homem de oração, é um homem de missão. Sabe, ali na minha região, as pessoas mais missionárias, não estou dizendo que as outras não são, mas os mais missionários e comprometidos são aqueles que aceitaram o seu chamado lá na juventude e hoje, como senhores de 60, 70 anos, permanecem vivendo. Então, olhe para uma pessoa dessa e procure, sabe, ver o que é bom, repete na sua vida, procure analisar aquilo com a perspectiva do Espírito Santo, mas, acima de tudo, procure ter uma vida onde você possa aprender mais coisas a cada dia, onde você possa a cada dia entender que Cristo ele quer nos ensinar mais coisas. E isso se faz pela suave voz do Espírito Santo, isso se faz pela prática cristã de pessoas que já estão nessa caminhada há muito tempo, tem muito a aprender, mas muito a ensinar também. Eu acho que talvez esses são os dois primeiros passos. Não sei se o Joe aí quer completar com mais alguns outros, mas eu imagino que para a gente iniciar essa nossa resolução de problema, talvez, quem sabe, esse é um bom caminho a seguir. Eu penso também, pastor Lucas, seguinte, tem coisa que a gente só aprende na prática, só aprende fazendo, né? Então, por exemplo, se você que está acompanhando a gente, talvez não teve essa experiência de ter alguém do teu lado, te acompanhando, te ajudando para você amadurecer como cristão, comece a fazer isso com alguém. Aquilo que você sabe, por mais que você ache que é pouco, vai ser muito na vida de outra pessoa. Então, comece você a discipular alguém. Às vezes a gente pensa que discipulado é coisa de outro mundo, mas esses dias atrás eu vi uma reportagem que perguntaram para jovens de 19 a 30 anos aqui no Brasil, qual o teu melhor amigo? 49% respondeu, meu melhor amigo é o meu celular. É o celular que está comigo o dia inteiro. Então a gente vive hoje uma sociedade que está conectada com o mundo todo, sabe coisas que estão acontecendo em todo lugar, a todo momento,
Só que a gente está vazio de relacionamento, de amizade, de empatia, de amor. Então, galera, se você talvez não teve experiência de ser discipulado por alguém, você aí começou na igreja, começou a tua caminhada, a tua jornada com Cristo, sozinho, ou alguém te deu pouca orientação, faz diferente com alguém hoje. Sabe como? Cara, vai lá e oferece amizade com um camarada da tua faculdade que fica sozinho, alguém que você conhece que está aí se sentindo sozinho, solitário. Oferece amor, oferece carinho, amizade, e no momento certo Deus vai te direcionar para você encaminhar essa pessoa para Jesus. Legal demais. E assim, se você parar para pensar, isso é tão verdadeiro que Jesus ele passa 3 anos e meio com os discípulos, ensinando muitas coisas, é claro, mas tá lá comendo com os caras, tá lá indo lá na praia com eles, caminhando junto, viajando junto. Jesus ele trabalha o ensino sempre vinculado ao relacionamento. A melhor forma da gente conseguir entrar nesse processo, e eu acho que essa é uma dica excelente, a gente realmente adotar alguém como discípulo. E a gente não precisa ter medo de errar, não. Na verdade, errar faz parte do processo. É errando que a gente aprende e é errando que a gente ouve o Espírito Santo e corrigindo para seguir nessa caminhada. Isso aí. Só terminando esse nosso tópico aqui, eu vou... o Joe, na temporada passada, ele era o leitor de citações, né? Mas eu agora, nesse primeiro episódio, pelo menos, fica comigo. Outra citação de Ellen White no livro Libertador, na mesma página, 473 daquela outra versão daquela outra citação que eu acabei fazendo, é o seguinte: cada um deve começar onde está. Em nossa família deve haver pessoas famintas pelo pão da vida. Existem pagãos à nossa porta. Se realizarmos o trabalho com fé, ele vai alcançar os mais remotos cantos da terra. Então, eu achei muito interessante a parte ali. Em nossa família deve haver pessoas famintas pelo pão da vida. Então, em nossos familiares, né, a gente tem pessoas tão próximas que estão famintas. O discipulado, ele às vezes está batendo na nossa porta e a gente está nem se dando conta. Então, é necessário a gente ter uma vida de oração, uma comunhão com Cristo, e o Espírito Santo ele vai mostrando. Pode ter certeza, se você realmente fazer exatamente o que o Lucas tinha dito anteriormente, um relacionamento real com Deus, e pedir oportunidades, as oportunidades elas brotarão. Em tudo que é lugar você vai ver a oportunidade de realmente fazer a missão. Agora, partindo já até para a parte final, eu gostaria que, até o Joe não comentou a respeito antes, agora eu vou passar a bola para ele, mas fica tranquilo, não é uma pergunta tão doida assim, relaxa, Joe. A questão do discipulado é pessoas. O que você tem a me dizer a respeito disso? Como que a gente pode entender essa seguinte frase: o discipulado são pessoas? Por que o discipulado são pessoas, Joe? A gente observa Jesus na caminhada dele. Vocês comentaram no começo ali, ele não montou uma estrutura de pedra para pregar sobre a palavra dele ou algo do tipo. Ele não firmou a fé dele ou a fé das outras pessoas para ele em coisas materiais também. Ele só, igual o pastor Lucas falou, ele sentava com as pessoas, comia alguma comida ali, tomava uma bebida, ia para as festas e estava em comunidade, vivendo esse relacionamento interpessoal com as pessoas, obviamente, redundantemente, estava ali de pessoa para pessoa. O discipulado é isso, é você não estar indo até a igreja para sentar, ajoelhar, orar, levantar, cantar uma música, pegar a sua Bíblia e ir embora depois. Não é isso. O discipulado é mais do que isso. É você indo buscar alguém para salvar alguém e apresentar outro alguém que é Jesus Cristo para essa outra pessoa que possivelmente é para ser salvo. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nesse período de isolamento que a gente está passando, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está isolado, cada um do seu canto aqui. É o fato de que a igreja, é muito legal tu ir à igreja, a estrutura, né? A construção, isso é legal, o prédio. Só que a Bíblia ela trabalha que a habitação de Cristo, do Espírito Santo, né? O templo do Espírito Santo somos nós. Então, assim, a responsabilidade, eu acho isso muito legal quando você olha para uma multidão, seja ela de 30, 40, 100, 200, sei lá quantas pessoas, é muito fácil você se dissolver a responsabilidade
entre essas pessoas, mas a responsabilidade que Cristo nos dá é individual. Nós somos a igreja. Eu ouvi um pensamento há algum tempo atrás que eu achei muito legal, que existe uma diferença entre cristão e cristão. Um cristão que está como cristão e um cristão que de fato é cristão. O cristão que está como cristão, ele chega na igreja, ele analisa a limpeza da igreja, ele reclama se a igreja não estiver bem limpa, ele vê o louvor e fala, não, esse louvor tá legal. Bom, esse aqui eu não gostei, não. Ah, é o tipo da roupa daquela criatura ali. Aí, quando chega na parte do sermão, ele se preocupa muito mais em ouvir algo que lhe agrade. Se talvez o orador trouxer uma mensagem que não seja de acordo com o que ele quer, ele reclama. Esse é o cristão que está na igreja. Mas ele, de fato, não é um cristão. Ele frequenta a igreja, mas ele não é templo do Espírito Santo. O cristão que é cristão e que é igreja, esse cristão ele vai ver a sujeira na igreja, mas ele vai se dispor para, você precisa de uma ajuda? Eu vou limpar. E aí, nesse processo, ele já envolve outra pessoa e vamos lá, vamos chegar mais cedo, vamos passar uns panos aqui nos bancos, aqui, que eu acho que dá para fazer isso. Ele é aquela pessoa que, olha, tem um louvor ali, tá com um problema, eu acho que eu não consigo ajudar, mas eu sei alguém que consegue. E ele direciona. É uma pessoa que é aberta às correções e instruções que a palavra de Deus traz. Portanto, eu acho que nesse processo de discipulado, a gente precisa entender que todo o ministério de Cristo nunca se concentrou em prédios, em estruturas, mas em pessoas, como o Joe comentou. Em estar ali, mano a mano, e perceber que, acima de tudo, nós somos hoje, eu e você que está ouvindo esse podcast, a gente é convidado para ser igreja, e sendo igreja, refletir para os outros Cristo Jesus. Porque quando a gente reflete Cristo Jesus, e aqui, Rodolfo, não sei se você concorda comigo, mas provavelmente eu acho que sim, eu posso traçar muitos planos, mas se eu não seguir de fato Cristo Jesus, esses planos eles acabam sendo inúteis. Eu posso saber o que é certo, mas se eu não tiver essa essência de, como a gente comentou no começo, né, de receber o amor de Deus e compartilhar com os outros, os planos eles se tornam legais, mas são só legais. Eu fico pensando, né, como que os primeiros 12 discípulos eles fizeram a revolução no mundo. Eles começaram ali a igreja em Atos 1, uma média de 120 pessoas. 30 anos depois, Atos 28, eram mais de 1 milhão espalhados pelo Império Romano, né? Cara, o que eles tinham? Eles tinham a garganta e uma boa memória. Sabe por quê? Eles talvez não conseguiam levar a Bíblia da maneira como a gente leva, né? Embaixo do braço, para cima e para baixo. Só o livro de Salmos eram 5 rolos. Cara, então imagina, você levar todo o Antigo Testamento era uma mudança naquelas viagens que os apóstolos faziam, né? Galera, eles tinham memória para memorizar os versos bíblicos e uma boa voz, uma boa garganta. E porque discipulado se depende de Cristo usando nós, pessoas, para alcançar pessoas. A gente tem diversas ferramentas legais, bacanas hoje, só que o problema é que a gente muitas vezes substitui aquilo que a gente deve fazer pela ferramenta. Quer um exemplo? Tem um estudo bíblico bem bacana, merchandising aqui no nosso podcast. Entra aí, galera, apalavra.org.br. É o estudo bíblico The Word. Ele foi feito para que você cadastre seus amigos e eles vão estar recebendo estudo bíblico. Então ele respondeu o estudo hoje, daqui 24 horas vai receber um segundo e assim por diante. Só que a ferramenta não substitui o teu papel. Por exemplo, você cadastrou teu amigo, você vai ligar, você vai pagar uma pizza, você vai conversar com ele, cara, entendeu? Quer saber mais sobre isso? Pô, tá com uma dúvida, eu tô aqui do teu lado, te ajudando. Às vezes o camarada entendeu o estudo, só que ele tá relutante em aceitar aquela verdade. Cara, aí entra o teu papel. Porque discipulado são pessoas. Então a gente tem ferramentas, a gente tem tecnologia, a gente tem assim uma aparelhagem que os apóstolos jamais imaginaram que teriam. Só que muitas vezes aquela revolução não acontece, por quê? Porque a gente está focando nos instrumentos, nos planos, no prédio, como o pastor Lucas comentou, a gente está colocando como se tudo dependesse das coisas, quando na verdade tudo que cabe ao homem na parte do discipulado depende de nós. Tem uma citação, que essa eu anotei aqui no meu papelzinho, de Ellen White, que é no livro Serviço Cristão. Fala assim: se menos tempo fossem gastos com sermões e mais tempo fosse dedicado ao ministério pessoal, seriam vistos maiores resultados. E basicamente o que Cristo fez foi buscar as pessoas diretamente nas ocupações diárias dela, no cotidiano delas. Igual você falou, pastor Rodolfo. Vai lá, come uma pizza com ele, com ela, conversa sobre trabalho, sobre família, sobre amizade, sobre o passado, o futuro, quais os planos. Dá uma enganchada ali no que é, de fato, o interesse
interesse, que é apresentar Deus para essas pessoas, mas é muito melhor você viver a experiência de Jesus Cristo e mais fechar a boca também. É isso. No mesmo livro, Serviço Cristão, Ellen White comenta, né, que Jesus ia ao encontro das pessoas em suas ocupações diárias e demonstrava interesse por seus negócios seculares. É uma citação que dá bem em encontro do que tu comentaste, Joe. É muito interessante esse papel de Jesus, de realmente estar interessado na vida daquela pessoa, para que, né, fosse colocado o real sentido do porquê essa aproximação, né? Que era amar essa pessoa, né? Eu acho que para a gente encerrar toda essa nossa conversa aqui, esse, na verdade, é o primeiro degrau dessa nossa longa caminhada aqui durante essa segunda temporada, a gente precisa entender e viver o fato de que Jesus ele nos chama para sermos diariamente seus discípulos, a ouvirmos a sua voz e permitirmos que o Espírito Santo ele nos transforme, ele nos modele, a gente olhar para o lado e perceber que existem necessidades. E se a gente quer, de fato, ser discípulo do Mestre, a gente precisa perceber que a gente também é convidado a fazer novos discípulos. Sejam esses discípulos com necessidades físicas, sejam esses discípulos com necessidades emocionais ou com qualquer outra. Mas se o Espírito Santo te chama, cara, você que está ouvindo esse podcast, se ele te chama para algo, tenha certeza, quem convida paga a conta. E se o Espírito Santo está chamando, ele vai te capacitar para fazer essa obra. Amém. Galera, é o seguinte, não adianta nada a gente ficar aqui batendo um papo legal se tudo que a gente está conversando não partir para ação. Então, algumas coisas a gente aprendeu hoje. E, acima de tudo, Deus hoje está falando o seguinte, cara, eu quero que você seja o meu discípulo. Então, em primeiro lugar, você tem que seguir a Jesus. Se você não tem um discipulador, uma pessoa, aquela situação que a gente comentou anteriormente, faça de Cristo o teu discípulo. Através dos evangelhos, lê, medita. E agora, galera, é hora de você colocar em prática. Então, ora por um amigo seu, ora por alguém que você deseja que Deus salve através de você. Comece pela amizade, comece jogando bola, começa chamando essa pessoa para bater um papo contigo, comer uma pizza, né? Alguém comentou aqui antes que Jesus evangelizava só ao redor da mesa, comendo, coisa boa, todo mundo gosta. Então, galera, mas tudo isso com a intenção de fazer a pessoa se sentir amada por você, mas acima de tudo amada por Cristo, e que ela então decida seguir Jesus também. Então, galera, bora pra ação. Vamos lá. Basicamente, discipular é isso. São esses 3 verbos. Você vai, você ensina as pessoas, ensinar as pessoas no ensinamento de Cristo, no amor de Cristo, e, por fim, batizar elas e firmar esse compromisso com elas com Cristo e você ainda mais com Cristo também, trazendo novas pessoas até Ele. Ir e buscar e salvar quem está perdido. Isso aí, pessoal. Então, acredito que é isso. A gente comentou a respeito de tópicos aí da nossa lição. Iniciando o primeiro episódio da temporada, Apenas Faça. Gostaria de agradecer imensamente a colaboração de todos vocês, especialmente do Rodolfo, do nosso amigo aí que está à frente do Ministério Jovem, principalmente aqui no oeste do Paraná. Caso você escute a gente de outra região, sabe que nós somos de Cascavel e nós estamos representando a Associação Oeste Paranaense e estamos com o intuito de fazer esse play na lição para que busque um objetivo principal. É aquela história das formas, né? Existem inúmeras formas, o princípio não muda, o princípio é Cristo. Então, pessoal, muito obrigado por você ter chegado até aqui, por você ter ouvido, recapitulado a lição juntamente conosco. Muito obrigado de verdade, que você tenha um bom trabalho, tenha bons estudos, boas atividades para você, se cuide nessa quarentena. Tomara que quando você escute isso já tenha passado, que a quarentena já tenha acabado, que já, sei lá, descobre uma vacina, enfim. É isso, pessoal. Um abraço a todos. Valeu!